O Peregrino, capítulo 7. Contudo, neste vale da humildade, o pobre cristão encontrou dificuldades. Ele não havia ido muito longe quando viu um demônio imundo indo em sua direção. Seu nome era Apollyon. Cristão teve medo e pensou se deveria retornar ou aguentar firme. Considerou que não vestia uma armadura que protegesse suas costas, de modo que, se as desse ao inimigo, poderia ser atingido por flechas ou lança. Desse modo, ele decidiu ficar e enfrentar o demônio, pois pensou, se eu tivesse mais nada em mente além de salvar minha vida, o melhor a fazer seria confrontar. Assim, ele prosseguiu, e Apollyon o abordou. O monstro tinha uma aparência horrenda, coberto de escamas como um peixe, e orgulhava-se delas, asas de dragão, patas de urso, a barriga expelindo fogo e fumaça e presas de leão. Ao achegar-se a Cristão, mirou-o com um semblante cheio de desdém e começou a questioná-lo. De onde vens e para onde vais? Venho da cidade da destruição, que é o lugar onde se concentra todo o mal, e estou indo para a cidade de Sião, respondeu Cristão. Percebo que és um dos meus súditos, falou o demônio, pois aquela cidade me pertence, e eu sou o príncipe e o deus dela. Como então fugiste do teu rei? Se eu não quisesse que ainda me servisses, eu te fulminaria com um só golpe. Eu nasci com efeito em teus domínios, mas servir-te é uma tarefa árdua, e o pagamento é tão baixo que não permite viver, pois a paga do pecado é a morte. Assim, depois de certa idade, busquei, como outras pessoas distintas, reabilitar-me. Não sou um príncipe que deixa um súdito partir facilmente, tampouco te deixarei ir. Contudo, como reclamas de teu trabalho e do salário, contenta-te em voltar. As maiores riquezas da tua cidade prometo dá-las a ti. Apollyon tentou aliciá-lo. Mas jurei lealdade a outro, ao rei de todos os príncipes. Como posso manter minha lealdade se retornar contigo? Dessa maneira estás mudando do mal ao pior, como diz o provérbio, mas é comum que aqueles que se dizem seus servos, depois de um tempo desistam dele e voltem para mim. Faze o mesmo, e tudo ficará bem. Eu dediquei minha fé a ele e jurei fidelidade. Como poderia violar tal compromisso sem acabar enforcado como traidor? Redarguiu o cristão. Fizeste a mesma coisa comigo, e apesar disso, estou disposto a relevar, desde que retornes. O que te prometi foi durante minha minoridade, e além disso, conto com que o príncipe sob cujo estandarte eu me encontro seja capaz de me absorver e também de me perdoar pelo que fiz quando servi a ti. Ademais, ó Apollyon destruidor, para falar a verdade, gosto de trabalhar para ele, do salário que paga, dos seus servos, do seu governo, da sua companhia, do seu país, muito mais do que aquilo que tu ofereces. Por isso, desiste de tentar me persuadir. Sou servo dele e seguirei com ele. Considera novamente com calma o que vais encontrar pelo caminho que queres seguir, preveniu Apollyon. Sabe que, na maioria, os servos dele acabam mal, porque transgridem a mim e a meus modos. Quantos não tiveram uma morte infame? E dizes que preferes servir a ele. Contudo, ele nunca saiu de onde está para libertar de minhas mãos aqueles que o servem. Quanto a mim, quantas vezes não libertei dele, fosse por força ou por fraude, aqueles que me serviram com fidelidade? Do mesmo modo, libertar-te-ei. Ele se abstém de libertá-los agora com o propósito de testar seu amor, protestou Cristão, para saber se continuarão com ele até o fim. E quanto a acabar mal, conforme disseste que aconteceu com muitos dos que me antecederam, isto é o que de mais glorioso poderia lhes acontecer, pois não esperavam ser libertados agora, porque buscam a glória, a qual receberão quando seu príncipe vier em sua glória e na glória dos anjos. Já foste infiel em teu serviço a ele, como esperas receber pagamento? Quando, ó Apollyon, fui infiel a ele? Fraquejaste no começo do caminho, quando quase te afogaste no pântano do desespero. Tentaste livrar-te de teu fardo por modos escusos, quando deverias ter esperado até que o príncipe o retirasse. Adormeceste um sono ímpio e perdeste algo que te fora confiado.
Também ficaste tentado a desistir quando avistaste os leões. E quando falas de tua jornada, do que ouviste e viste, estás desejoso de vanglória em tudo que dizes e fazes. Tudo isso é verdade, e muito mais que deixaste de mencionar, concordou Cristão. Mas o príncipe a quem sirvo e a quem honro é misericordioso e está sempre pronto a perdoar. Além do mais, fui possuído por essas fraquezas na sua terra, pois lá as atraí, e elas me fizeram gemer e sofrer, e fui perdoado pelo meu príncipe. Sou inimigo desse príncipe, gritou Apólion enfurecido. Odeio sua pessoa, suas leis e seu povo. Vim aqui com o propósito de impedir-te de continuar. Cuidado com o que fazes, Apólion, preveniu Cristão, pois estou na estrada do rei, no caminho da santidade. Portanto, tenha em consideração os teus atos. Então, Apólion escacharrou-se através de todo o caminho e disse: Não temo isso. Prepara-te para morrer, pois juro pelo meu covil infernal que não irás adiante. Aqui farei verter tua alma. E tendo dito isto, lançou um dardo flamejante no peito de Cristão. Cristão, porém, estava com seu escudo e desviou a flecha, evitando o perigo. Em seguida, Cristão desembainhou sua espada, pois viu que era hora de atacar. Apólion respondeu lançando uma saraivada de dardos. Não obstante tudo que Cristão fez para evitar os dardos, foi ferido na cabeça, mão e pé. Diante disso, Cristão recuou um pouco. Apólion aproveitou a vantagem e continuou a atacar. Cristão recobrou a coragem e resistiu com toda a bravura que pôde. O combate inflamado durou mais que meio-dia, até Cristão ter se exaurido, pois deves lembrar que, por conta de seus ferimentos, ele ficava cada vez mais fraco. Percebendo a oportunidade, Apólion aproximou-se do oponente e, atracando-se a ele, lançou-o no chão. Com o golpe, a espada de Cristão escapou de sua mão. Estás sob meu domínio agora, disse Apólion, e começou a estrangular seu opositor. Cristão começou a se desesperar, sentindo que a morte chegava. Deus, porém, quis de outra forma, e enquanto Apólion preparava seu golpe final para pôr um fim à vida desse bom homem, Cristão esticou a mão com agilidade e alcançou sua espada, exclamando: Ó inimigo meu, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. E dizendo essas palavras, deu um golpe fatal, que fez o demônio recuar como alguém que recebe um ferimento mortal. Percebendo isso, Cristão tornou a atacar, falando: Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Diante da ofensiva, Apólion abriu suas asas de dragão e fugiu, e Cristão não o viu mais. Nesse combate, ninguém consegue imaginar, a não ser que tenha visto e ouvido como eu vi e ouvi, os gritos e rugidos tenebrosos que Apólion deu durante a luta, falando como um dragão. Tampouco pode conceber os gemidos e suspiros provindos do coração de Cristão. Nunca vi ninguém mais feliz que ele ao perceber que havia ferido Apólion com sua espada de 2 gumes. Então, ele sorriu e olhou para cima, mas o que viu foi a mais terrível visão que jamais contemplei. Assim, quando a batalha terminou, Cristão afirmou: Darei graças àquele que me libertou das presas do leão, àquele que me ajudou contra Apólion. E assim o fez, recitando: Grande Beelzebu, do inimigo capitão, quis minha ruína e para este fim então enviou-o ao ataque, e ele com ira infernal se engajou contra mim em batalha visceral. Mas o abençoado Miguel me ajudou, e eu empunhei a espada que finalmente venceu. Por isso, permiti-me louvar e agradecer eternamente e sempre bendizer seu nome clemente. Nesse momento surgiu uma mão portando algumas folhas da árvore da vida, as quais Cristão pegou e aplicou sobre os ferimentos que recebera em batalha, e suas feridas se curaram imediatamente. Ele também se sentou no local onde estava para comer o pão e tomar o vinho que lhe haviam sido dados. Assim, descansado, retomou a jornada com a espada na mão.
Não sei se outro inimigo surgirá, disse. Mas ele não encontrou nenhum outro obstáculo colocado por Apólion em todo o vale. Ora, no final desse vale havia outro, chamado Vale da Sombra da Morte, e Cristão precisava atravessá-lo, uma vez que o caminho para a cidade celestial por lá passava. Esse vale era um local muito solitário. Assim o descreve o profeta Jeremias. Uma terra árida e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra pela qual ninguém transitava, exceto um cristão, e na qual não morava homem algum? E ali Cristão enfrentou dificuldades piores que a luta contra Apólion, como poderás constatar. Vi em meu sonho que quando Cristão chegou aos limites da sombra da morte, encontrou 2 homens, filhos daqueles que fizeram um relato negativo sobre a boa terra, apressando-se para voltar. Cristão lhes perguntou: "Aonde estão indo?" "Voltando", responderam, "e te aconselhamos a fazer o mesmo, se prezas a vida ou a paz." "Por quê? Qual é o problema?" quis saber Cristão. "Problema!" exclamaram. "Estávamos indo pelo mesmo caminho que tu segues e fomos bem longe. Contudo, se houvéssemos prosseguido um pouco mais, não estaríamos aqui te contando isso." "Mas o que encontrastes?" insistiu Cristão. "Havíamos quase chegado ao Vale da Sombra da Morte, mas olhamos adiante e vislumbramos o perigo antes de sermos surpreendidos por ele." "Mas o que vistes?" "O que vimos? Ora, o próprio vale, que é escuro como uma cova. Também vimos os espectros, sátiros e dragões do fosso. Também ouvimos gritos e uivos contínuos pairando sobre o vale, das pessoas que lá estão passando por sofrimentos inimagináveis, acorrentadas por grilhões e aflições. E sobre esse vale pairam ameaçadoras nuvens de confusão. A morte também abre suas asas sobre esse local. Numa palavra, tudo é medonho, sem nenhuma ordem." "Não percebo o perigo no que estás dizendo, mas este é o caminho que leva ao lugar onde desejo ir." "Que seja teu caminho", disseram. "Não o escolhemos como o nosso." E assim separaram-se. Cristão prosseguiu, ainda com a espada na mão, caso fosse atacado. Em seguida, vi em meu sonho que à direita, em toda a extensão do vale, havia um fosso muito profundo, para o qual os cegos têm sido guiados por outros cegos durante todas as eras, e onde todos caem e perecem de modo terrível. Do lado esquerdo, havia um pântano muito perigoso, sem fundo, no qual qualquer um que lá caía não encontrava apoio para os pés. Certa vez o rei Davi caiu nesse pântano, e teria perecido se ele, que tudo pode, não o houvesse puxado para fora. A estrada que cortava o vale era estreitíssima, e mais que nunca Cristão prestou atenção no caminho, pois na escuridão, quando evitava o fosso de um lado, quase caía no lamaçal sem fundo. Do mesmo modo, quando se esquivava do pântano, precisava ter extremo cuidado para não se precipitar no fosso. E assim ele prosseguiu. E pude ouvi-lo suspirar com amargor, porque, além dos perigos que mencionei, a trilha era tão escura que, quando erguia seu pé, não sabia onde o colocaria a seguir. Perto da metade do vale, percebi a boca do inferno também ladeando o caminho. "E agora", pensou Cristão, "que devo fazer?" Chamas e fumaça escapavam em grande quantidade, com faíscas e sons tenebrosos, coisas contra as quais a espada de Cristão nada podia, ao contrário do que sucedera na luta contra Apólion, de modo que ele embainhou a espada e recorreu a outra arma, chamada toda a oração. E eu o ouvi clamar. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: "Ó Senhor, livra minha alma." Assim ele prosseguiu, apesar de as chamas o alcançarem. Ele também ouviu vozes lúgubres à frente e atrás, de modo que por vezes pensou que seria feito em pedaços ou esmagado como lama sob os pés. A visão aterradora e os sons pavorosos prosseguiram por muitos quilômetros. Em determinado lugar, pensou ouvir um bando de demônios indo em sua direção,
e por isso parou e refletiu sobre o que deveria fazer. Por um momento pensou em retornar, mas lembrou que já estava na metade do caminho que cruzava o vale. Também refletiu sobre os muitos perigos que havia vencido e ponderou que o risco de voltar poderia ser maior que o de continuar. Assim, resolveu prosseguir, apesar de os demônios parecerem estar cada vez mais próximos. No entanto, quando eles estavam para alcançar Cristão, ele gritou com uma voz enérgica: "Eu caminho na força do Senhor Deus!" Ouvindo isso, os demônios pararam e não ousaram se aproximar novamente. Não posso deixar passar um fato. Percebi que o pobre cristão estava tão confuso que não reconhecia sua própria voz. Foi assim que notei isso. Quando ele estava passando sobre a boca da cova incandescente, um dos demônios se aproximou sorrateiramente dele por trás e aos sussurros lhe sugeriu blasfêmias terríveis que ele achou que provinham de sua própria mente. Isso perturbou o cristão mais que tudo que encontrara e enfrentara até aquele momento, a ponto de pensar que deveria blasfemar contra ele que tanto amava. Se, porém, pudesse evitar, não o faria. Contudo, não teve a sensatez de tapar os ouvidos, ou de ver de onde provinham aquelas blasfêmias. Depois de Cristão prosseguir nessa condição angustiante durante tempo considerável, achou ter ouvido a voz de um homem à sua frente dizendo: "Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo." Ao ouvir isso, Cristão alegrou-se e o fez por 3 motivos. Primeiro, porque deduziu que, além dele, outro temente de Deus estava naquele vale. Segundo, porque percebeu que Deus estava com ele, embora estivesse na escuridão e num estado desalentador. E por que não estaria comigo, pensou? Por conta dos impedimentos que existem neste lugar, não consigo percebê-lo. Terceiro, porque esperava, se pudesse alcançá-lo, tê-lo como companhia durante a viagem. Desse modo, prosseguiu, chamando a pessoa à sua frente, mas esta não sabia o que responder, porque também julgava estar sozinha. Assim, raiou o dia, e Cristão falou. Ele tornou a sombra da noite em manhã. Já à luz do dia, ele olhou para trás, não porque quisesse voltar, mas para ver os perigos pelos quais passara na escuridão. Viu claramente o fosso de um lado da estrada e o lodaçal sem fundo do outro. E também reparou o quão estreito era o caminho. Viu igualmente os espectros, sátiros e dragões do fosso, na distância, porém, pois após o raiar do dia eles não se aproximavam. Entretanto, revelaram-se a ele conforme está escrito: "Das trevas descobre coisas profundas e traz à luz a sombra da morte." Cristão ficou muito contente por ter superado todos os perigos de seu caminho solitário, os quais, embora houvesse temido antes, agora via com clareza, pois a luz do dia os deixava evidentes. Àquela altura, o sol já se erguia, e isso foi outra bênção para Cristão, pois apesar de a primeira parte da senda através do Vale da Sombra da Morte ser perigosa, o segundo trecho, pelo qual ainda teria que viajar, era, como se isso fosse possível, bem mais perigoso. É que do local onde estava até o final do vale, havia de um lado tantas armadilhas, arapucas, redes, e de outro fossos, fendas, buracos profundos e precipícios, que se estivesse escuro como estava na primeira parte do caminho, e ele tivesse 1000 almas, seriam todas perdidas. Contudo, como acabo de dizer, o sol estava se erguendo, e Cristão falou: "Fazia resplandecer a sua lâmpada sobre minha cabeça, e quando eu pela sua luz caminhava pelas trevas." E assim, sob essa luz, Cristão chegou ao final do vale. Vi, em meu sonho, que esse local estava repleto de sangue, ossos, cinzas e corpos mutilados de homens, e até mesmo de peregrinos que por ali haviam passado. Enquanto eu meditava sobre qual teria sido a causa daquilo, vi um pouco adiante de mim uma caverna, onde 2 gigantes, Papa e Pagão, haviam vivido outrora. Com sua tirania e poder,
mataram cruelmente os homens cujos sangue, ossos e cinzas lá jaziam. Apesar disso, Cristão passou por ali sem muito perigo. É que, segundo eu soube, o gigante pagão já havia morrido fazia tempo. Quanto ao outro, embora ainda estivesse vivo, por conta da idade e dos muitos conflitos árduos que enfrentara na juventude, havia enlouquecido e suas juntas enrijecido. Agora fica sentado à entrada da caverna, rindo dos peregrinos que passam e roendo as unhas porque não consegue pegá-los. Assim, vi que, ao ver o velho sentado à entrada da caverna, Cristão não soube o que fazer, porque este, mesmo sem conseguir persegui-lo, falou: "Só aprendereis quando outros mais forem queimados." Mas Cristão continuou e passou intacto pelo velho, e cantou: "Ah, mundo maravilhoso, nada menos posso dizer, por ter sido poupado do infortúnio e viver. Livrando-me do que aqui encontrei, abençoada seja a mão que desses males me salvou, meu ser a corteja. Perigos na escuridão, demônios, inferno e pecado me atormentaram, enquanto a saída daqui eu havia buscado. Ciladas, fossos, armadilhas e redes espalhadas em meu caminho. E eu, tolo, não fosse pelas preces invocadas, teria em todas caído, amarrado e abatido, mas eu sobrevivi, pois por Jesus fui redimido."